Olá, eu sou o professor Fiore, estou aqui para trazer a solução do desafio número 2. O nome do desafio, Grupos de Estudo, ele foi adaptado desse livro, Matemáticas Recreativas, escrito por Yakov Perelman. E ele é fácil, crianças de ensino fundamental conseguem resolver se tirar um tempinho e se dedicar um pouco à ideia do desafio. O problema se resume no seguinte: em uma escola, nós temos 5 grupos de estudos, um de esportes, que se reúne dia sim, dia não, a cada 2 dias, um de literatura, que se reúne a cada 3 dias, fotografia a cada 4 dias, xadrez a cada 5 e canto a cada 6 dias. O desafio era descobrir quais dias e quantos dias duas coisas iriam acontecer, considerando que todos se reuniram no dia 1º de janeiro. Não considerando sábado e domingo, pensando que qualquer dia poderia ser dia para esses grupos se reunir. E que era um ano não bissexto, ou seja, fevereiro tinha 28 dias. Considerando esses detalhes, quantas vezes todos os grupos iriam se reunir nos 3 primeiros meses? E quais seriam esses dias? E quantos dias nenhum grupo iria se reunir na escola? E também quais seriam esses dias? A resposta é a seguinte: apenas 2 vezes todos os grupos iriam se reunir simultaneamente, apenas 2 dias. Isso iria ocorrer logo no primeiro dia, 1º de janeiro, e depois de 60 dias, novamente todos iriam se reunir. Por que 60 é um dia especial para esse problema? Porque 60 é o múltiplo comum, é o menor múltiplo comum simultâneo, né, por isso que comum, dos dias que representam a frequência com que cada grupo iria se reunir. Então, se você pegar o número 2, 3, 4, 5 e 6, você vai ver que o primeiro número que todos iriam se reunir, repetindo nessas frequências, seria o 60, logo 60 é o menor múltiplo comum. 60 é o primeiro número que dá para dividir por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6. Existe, lógico, números que dá para dividir por 6, mas daí talvez não dê para dividir por outros desses valores. Então, por ser o múltiplo comum, ele é um número relevante nesse problema e mostra quando simultaneamente todos irão se reunir. Agora, é legal perceber quais são os números que mostram quando nenhum grupo se reúne. Isso tem ligação com números primos. E nos 3 primeiros meses, nós teremos 24 dias sem nenhuma reunião na escola. E quais seriam esses dias? Vamos analisar aqui essa tabela. Ela foi montada assim. Você tem, eu dividi ela em 3 pedaços, né, como se fosse a continuação, está separado por meses para ficar mais simples da gente entender. Tira um print aí dessa tabela, é uma forma de você depois também analisar os detalhes dela. Eu também pintei ela coloridinho para poder explicar alguns detalhes. Primeiro, tem 2 linhas marcadas em verde. Essas representam os dias em que todos iriam se reunir. Ela é construída da seguinte forma: a primeira parte, nós temos a data, depois o número de referência. Esse número de referência não é o número assim, primeiro, segundo e terceiro. Ele não começa do 1, ele começa do 0. Isso é estranho, mas facilita muito a nossa análise. Então, o dia 1º de janeiro é o dia 0, o dia de referência 1 é o dia 2 de janeiro, né? Porque passou um dia. O dia de referência 2 vai ser o 3 de janeiro. Então é só pegar essa ligação entre o número de referência e a data que facilmente a gente consegue converter. E na sequência nós temos G2, G3, G4, G5 e G6, para representar os grupos, e em vez de colocar G1, G2, G3, eu aproveitei o número que já representa a frequência com que o grupo iria se reunir. Então o G2 é o grupo de esportes que se reúne de 2 em 2 dias. E assim vai para os outros grupos. E na coluna, né, dele, eu coloquei 1, 0, 1, 0, 1, 0 para o G2, porque é dia sim, dia não que se reúne. Dia 1 representa o dia que ele se reuniu, enquanto que dia 0 representa o dia que ele não se reuniu. Aí, o que acontece?
Quando você tem 1 em todos os números para esse grupo, todos se reuniram. E você pode observar que isso acontece no dia 1º de janeiro e 2 de março. Essas são as datas que respondem, né, 2 vezes, e as datas que respondem à primeira pergunta. Espero que você tenha conseguido resolver essa parte. Ela é a mais fácil e já é bastante interessante. Por outro lado, as linhas que eu pintei em amarelo e algumas em azuis não, né, azul, representa os dias que nenhum grupo se reuniu na escola. E como que a gente poderia encontrar esses dias sem montar essa lista? Percebendo que os números primos, né, alguns, né, não todos, e a gente vai ver por que não são todos, têm relação com esses dias. Os primos são aqueles números que possuem apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Por exemplo, o número 2 é um número primo, porque só dá para dividir por 1 e por 2 pensando em divisão exata, inteira, tá? O número 3 é primo, o número 4 não vai ser primo porque dá para dividir por 1, por 2 e por 4, tem 3 divisores. O 0 e 1 a gente não coloca nessa brincadeira, ele não é primo, mas também não é nem composto. A gente começa a pensar na ideia de números primos a partir do 2. E todos os que estão, números de referência, né, marcados em amarelinho, representam números primos. Então você pode observar que o 2, o 3 e o 5 são números primos, mas nesses dias houve reunião. Por quê? Porque existe um grupo que se reúne a cada 2 dias. Então, no dia 2 teve a reunião desse grupo. Existe outro que se reúne a cada 3 dias. No dia 3 também tivemos ao menos uma reunião desse grupo que se reúne de 3 em 3 dias. Existe o grupo que se reúne de 5 em 5 dias que se reuniu no dia 5. Na realidade, é interessante perceber que esses são os únicos grupos que se reuniram nesses dias. A partir do dia 7, não há nenhum grupo que se reúne de 7 em 7 dias, e 7 é um número primo. A partir de então, todos os números primos e todos os números que nós formamos por multiplicação desses primos, referente aos dias que nenhum grupo se reuniu, também não haverá reunião. Então, no 7, dia de referência 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, que são números primos. Também 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 e 89. Esses são os números primos e nesses dias não teve nenhum grupo se reunindo na escola. Agora, o 49 é o produto de 7 vezes 7. No dia 7 não teve reunião. Então, 7 vezes 7, né, dia 7 que eu digo, de referência, tá? Lembrando que o dia de referência é 7, passaram-se 7 dias do início e nós estamos no dia 8 de janeiro. Não esqueça desse detalhe. É confuso no começo, mas na hora que você entende o porquê, você vê como isso facilitou fazer esse ajuste. Voltando, o dia 7, 7 vezes 7 dá 49. Então, no dia 49 também, nós não tivemos nenhuma reunião. 7 vezes 11 dá 77. No dia 77, também não teve nenhuma reunião. E sempre que você multiplicar esses números de referência dos dias que não houve reunião, você vai descobrir um novo número de referência de dia sem reunião também. Então, podemos contar, existem 24 dias, e tirando um print da tela, como eu falei, você consegue ver exatamente quais são esses dias, são os pintados em amarelo e em azul, são os dias que nenhum grupo se reuniu. Essa segunda parte ela é mais difícil. Se você conseguiu contar próximo de 24 dias, parabéns. Se você perdeu algum, tente entender o porquê que você pulou esse dia. Se você contou mais, verifique como que você fez. Talvez você acabou errando na marcação dos dias que tem ou não reunião. Agora, o que é legal disso? É perceber essa ideia de regularidade. Quando você consegue transformar, entender a regularidade que acontece no problema, você acaba tendo condições de automatizar isso. Então, por exemplo, quem trabalha com um programa de computador, e precisa lidar com situações semelhantes a essa, onde há repetições, entender essa ligação dos múltiplos com as repetições é fundamental para você poder desenvolver aplicativos, por exemplo, que permita rastrear quais seriam
os dias que alguns grupos iriam se reunir, ou o contrário, em determinada data, quais grupos iriam ou não se reunir. E percebendo esse padrão, dá para montar até uma planilha simples, por meio de fórmulas, que indique, a partir de um dia aleatório, você joga lá a data, e ele vai dizer: ah, esse dia tal, tal, tal grupo se reúne, ou nenhum, ou todos, e percebendo o padrão, sem ter que montar essa lista um a um. É importante saber perceber esses padrões. E eu costumo falar que isso é muito mais matemática do que a parte chata que seria montar uma lista. Montar uma lista é chato, fazer continha é cansativo, mas perceber regularidades dentro de situações a partir de então tem seu valor. Espero que você tenha gostado. Me siga, por favor, compartilhe com seus colegas esses desafios e até a próxima.